as peças móveis e, em determinadas peças, ele é esguichado no tipo pistão, por dentro do pistão, geralmente tem ali um bico para esguichar esse óleo exatamente onde ele é necessário, dentro do pistão. A gente chama de lubrificação mista. Sobre os lubrificantes, né? Nós já vimos sempre utilizar o lubrificante recomendado pela montadora, pelo fabricante. No mínimo aquele recomendado, ou melhor. Pior nunca deve se usar, tá, gente? Aquela história, o motor está aí com uma quilometragem alta, já rodou bastante, vou colocar óleo mais... Não, isso não existe, tá, gente? Os motores, a tecnologia hoje, fabricação de motores, isso não funciona, isso vai prejudicar o motor e pode até danificar, tá? Então, sempre utilizar o lubrificante recomendado ou melhor. E quanto à viscosidade dele, né? Sempre a recomendada. Nunca uma viscosidade menor ou maior, tá? O motor é novo, vou colocar, eu fiz o motor, vou colocar um lubrificante mais... Não, é sempre o recomendado. Tranquilo? Sistema de lubrificação. Alguém tem alguma pergunta? Tá fácil? Com os vídeos ficou fácil de entender como é que funciona? Tá tranquilo, professor. Beleza. Então, os componentes, né, do sistema de lubrificação é a bomba de óleo, que o óleo, para circular, para esguichar, ele tem que ter uma pressão. Certo? Então, para criar essa pressão no fluido, o óleo, tem uma bomba de óleo. Tá? E ele, quando o motor está desligado, ele fica num reservatório, que a gente chama de cárter, que é aquela parte de baixo do veículo. Ali nada mais é do que um reservatório de óleo, que a gente chama de cárter. Quando é dada a partida, o motor começa a funcionar, a bomba de óleo também começa a funcionar e já suga, né? Tem um pescador ali, ele puxa esse óleo que está ali na reserva e começa a jogar, a mandar o óleo, né, através da bomba para todos os componentes. Tem um filtro, como eu falei para vocês, o lubrificante tem a função também de limpar, então tem um filtro ali para fazer com que a vida útil do motor seja um pouco mais longa. Então, quando a gente troca o lubrificante, o ideal é trocar também o filtro de óleo, porque o filtro de óleo vai estar contaminado. Então, toda vez que for trocar óleo, ou uma vez sim, uma vez não, depende da recomendação do fabricante, trocar o filtro de óleo. Por quê? Para você manter a qualidade desse lubrificante que está ali no motor. Tranquilo? Então, as partes principais do sistema de lubrificação é bomba de óleo, cárter, pescador e filtro de óleo. Tá? Existem outros componentes, mas vamos restringir a esses daí que são os principais. E que problema que pode dar no sistema de lubrificação? A bomba de óleo não funcionar, não trocar o filtro de óleo, entupir filtro de óleo, tá? Ou colocar um filtro de óleo não recomendado, e aí ele começar a evitar a passagem, né, do lubrificante. A falta, né, do próprio lubrificante. Então, são esses os problemas, os possíveis anomalias do sistema de lubrificação. E, se vocês notaram, são decorrentes do quê? De uma falta de manutenção ou
de uma má manutenção. Então, o sistema de lubrificação tem que ter uma boa manutenção. Primeiro, tem que ter manutenção e uma boa manutenção. Aí, se tiver, dificilmente vai ter um problema com o sistema de lubrificação. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Beleza. Tranquilo, professor. Bom, aí nós vimos, se tiver mais uma dúvida, qualquer coisa, vocês podem perguntar a qualquer momento. Nós vamos passar para o sistema de admissão. Então, nós vamos lubrificação e vamos falar agora da admissão. Tem coisa? Então, a admissão é a entrada de ar, né? Então, o motor, para ele funcionar, ele precisa de 3 coisas: ar, combustível e calor. Ar, combustível e calor. Certo? Então, precisa de ar. E existem diversos sistemas de admissão. Então, o mais comum é a admissão, a entrada de ar produzida pelo próprio funcionamento do motor. Então, o pistão, vamos lá, tem hoje motores com 3, 4, 6. Então, os pistões estão ali, né? Então, na hora que ele está funcionando, que ele está descendo e as válvulas de admissão estão abertas, ele puxa o ar da atmosfera para dentro do motor. Que nem uma seringa de injeção. Na hora que você pega a seringa de injeção e puxa, você pode notar que ela chupa o ar. E, inclusive, os remédios, né? Quando você puxa, ela vem e chupa aquele remédio do frasco que é comercializado, né? Para poder ir até a injeção. Então, mais ou menos funciona. E esses motores, a gente chama de motor aspirado. Então, motor aspirado é aquele onde o ar entra naturalmente através do funcionamento do próprio motor. Através do funcionamento do próprio pistão, do próprio cilindro ali, subindo e descendo. Tranquilo? Tá fácil aí, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Ó. Então, esses motores, é a grande maioria, né? Motor aspirado é a grande maioria. Eles funcionam bem simples, o funcionamento do sistema de admissão. Ali a gente tem um filtro de ar, né? Tem ali um coletor, ele tem que estar posicionado de uma forma que facilite, né, o ar ser admitido, né, ser sugado, e o próprio cilindro. Depois, esse ar é admitido, ele é misturado com o combustível, faz o motor funcionar, e é expelido, que aí é a exaustão. Então, esse sistema de admissão de ar, ele é o mais simples. Dos sistemas do motor, ele é o mais simples. Principalmente o aspirado. De componente, ali tem só coletor e filtro de ar. Certo? Só coletor e filtro de ar. Que problema que pode dar no sistema de admissão de ar? Entupimento no filtro de ar. Sujeira no filtro de ar. E aí ele contamina o ar que é aspirado e pode danificar, prejudicar o funcionamento do motor e até, dependendo do que ele sugar, né, não tiver uma boa filtragem,
pode até danificar. Vocês já ouviram falar de cálcio hidráulico? Já, professor. Já? Já. Esse é um problema também que pode acontecer através do sistema de emissão de ar. Cálcio hidráulico, o que é? O ar, ele é comprimível. Certo? Você pega o ar aqui, ó, eu comprimo ele. Agora, o líquido, né, principalmente a água, você não vai conseguir comprimir. Tanto é que a gente utiliza em muitas funções, a parte de hidráulica, líquido. Então, se você atravessar um rio ou pegar uma chuva e atravessar um alagamento e entrar água pelo sistema de admissão de ar, o que vai acontecer? Essa água vai lá para dentro, vai passar pelo filtro, vai lá para dentro do motor, e aí o que ele vai fazer? Na hora que o pistão estiver subindo, ele vai calçar, isso que chama calço hidráulico. E o pistão não vai conseguir chegar até onde ele tem que ir, o ponto morto superior. Então ele vai o quê? Empenar, vai entortar a biela, e em alguns casos, se a quantidade de água é muito grande, chega a quebrar o bloco do motor, chega a empenar até o virabrequim. E isso é um problema que pode acontecer através do sistema de admissão de ar. Só que não é um defeito do sistema de admissão de ar. É um uso incorreto do veículo, né? A pessoa não tomou cuidado. E, vamos dizer assim, vacilou, permitiu que entrasse líquido, que entrasse água através da admissão. Então, é um problema que pode acontecer através do sistema de admissão de ar, porém não é um defeito. É uma má utilização. Tranquilo? Professor, no caso, quando o pessoal coloca o filtro esportivo no carro, acontece alguma coisa negativa ou não? Filtro esportivo? Pode acontecer, filtro de ar esportivo? Pode acontecer. Se ele permitir... Geralmente, filtro esportivo, o que o pessoal faz? Ele tem uma malha um pouco mais aberta, né? Uhum. Ele filtra menos, permite que entre mais ar. E quanto mais ar entrar, mais você tem um desenvolvimento do motor. Então, pode acontecer, depende. A pessoa dimensionou dentro de um limite ali de filtragem. Vou colocar um exemplo para você. Você colocou um filtro desse esportivo e vai aí para uma roça. Poeira. Uhum. Esse filtro não está dimensionado para isso. Ele está aqui para esse ar ambiente, né? sem poeira, né? Entendeu? Uhum. Mas assim, porque eu já ouvi falar, muito mecânico fala que é um veneno para o motor, o filtro de ar esportivo. É isso mesmo? Ou depende do lugar que você estiver andando? Depende também de quem está andando, né? Mas ele ajuda. Quanto mais você facilita a entrada do ar, você tem um melhor rendimento, que é o que eu vou falar agora. Até aqui ficou entendido? Sim. Então, eu falei do motor aspirado, que é a grande maioria, né? Onde o ar entra naturalmente, mas, de acordo até, nós já iniciamos pela conversa, pela pergunta, né? O motor precisa de 3 coisas: ar, combustível e calor. Se eu conseguir que o motor puxe mais ar, quer dizer, ele admita mais ar, eu vou ter o melhor rendimento do motor. E aí entra o quê? A sobrealimentação. Por quê? O motor, ele tem lá o dimensionamento dele, então ele pode estar funcionando no máximo ali, na potência dele, ou no máximo RPM, mas ele tem um limite. Ele só vai conseguir puxar um máximo de quantidade de ar. Ele não consegue ultrapassar esse máximo.
Para ele ultrapassar esse máximo, a gente tem que fazer o quê? Jogar o ar lá dentro, que é a famosa sobrealimentação, que o mais comum, todo mundo ouve falar, é o turbo, né? O turbo. O turbo tem que função? Na realidade, é uma turbininha acionada pelo gás de escapamento, aonde ela, girando, puxa mais ar da atmosfera, né? E joga dentro do motor. Pra você ter uma ideia, chega a ter um motor normal, aspirado, você acrescentar o turbo, chega a ter um acréscimo de até 30% de potência, de ganho, né, de performance. Então, a sobrealimentação, o nome correto, gente, é sobrealimentação. Aí, o mais comum é o turbo, tá? Vou colocar uma turbina. Então, a sobrealimentação, ela melhora e muito o desempenho do motor. Tranquilo, gente? Eu coloquei vídeos bem explicativos dessa parte, né? Inclusive no joguinho também, jogo de conhecimento, eu também coloquei sobre o assunto, né, da sobrealimentação. Então, a sobrealimentação, o importante dela, ou a função dela, é jogar mais ar dentro do cilindro, jogar mais ar dentro do motor. Geralmente, tem alguma pergunta? Quero. Renato, Então no caso, se eu quiser colocar um filtro esportivo para ganhar um pouco a mais, vou conseguir também, né? Se eu colocar um. sim. Agora, o que eu recomendo, né? Tem que ter um projeto, uma predisposição para você inserir o turbo, porque o ganho é tão grande que você pode danificar o teu motor. Entendeu? Mas só o filtro esportivo, professor. Tem alguma coisa? Pode danificar também? Só o filtro Não, o kit esportivo? esportivo, geralmente, ele já é projetado para melhorar, né? Aham. Aí Tem tem que que ver só fazer se a uma. aplicação. Aí Tem se que ver se for ele é o aplicável. kit todinho, se for o kit todinho turbo, aí tem que adaptar melhor o motor, né? Pra suportar, né? Exatamente. Ah, tá. Beleza, professor. Beleza? Legal. Agora, o turbo, ele tem. Melhora bastante o motor, porém, ele é um componente caro, tá? Eu adianto para vocês que ele é um componente caro. E por ele trabalhar em alta temperatura, ele não tem uma manutenção, não tem como você trocar partes dele. Se ele for danificar, você tem que trocar o conjunto completo. E aí acaba sendo caro. E ele tem uma observação. Vocês podem ver os veículos equipados com tubo, geralmente vem lá um avisinho, tem no painel ou no para-brisa. Você não pode. Tem muita gente que tem aquele costume, né? Dar aquela acelerada e desliga a chave. Ou então liga e já começa a pisar fundo no acelerador. Então vem lá sempre uma recomendação. Antes de você desligar o motor, deixar que o motor funcione em marcha lenta por alguns segundos. Tá? Tem até veículos que falam em minutos, tá? Com 2 minutos. Por que isso? Porque o turbo, ele funciona em alta velocidade e alta temperatura. E ele tem atrito. Se ele tem atrito, o que ele tem ali? Lubrificante. Para impedir que ele se danifique. Tranquilo? Então ele tem lubrificante ali para funcionar normalmente e ter uma vida útil boa. Se a gente acelera e desliga, o que acontece? Você põe esse tubo para girar em altíssima velocidade, que ele funciona de acordo com a aceleração, né? E você corta o quê? Na hora que você desliga a chave, a bomba de óleo para de funcionar. A bomba de óleo parou de funcionar, não chega óleo na turbina. E ela vai o quê? Está em alta temperatura, alta velocidade, vai danificar.
Vai danificar, certeza. E aí, o que eu falei para vocês? Troca a peça? Não troca, você vai ter que trocar o conjunto completo. Por um vacilo, né? Não pode acelerar e cortar a chave, ou chegar de um passeio, uma viagem, e já cortar. Que a tendência é o quê? Ela girar mais um pouquinho, e se o motor não estiver funcionando, a bomba de óleo também não funciona, então não chega óleo. Tranquilo? Não sei se alguém já teve a oportunidade de dirigir o veículo turbo e viu essa recomendação, ou leu essa recomendação. Algum de vocês teve essa oportunidade de ver? Não, professor, não. Não? Não. Mas tem essa observação. Para você não danificar a turbina, você Então, só no pode... caso seria Oi. antes de sair com o carro e após você chegar com o carro deixar um tempo ligado. Essa seria a recomendação. Exatamente. Esse é o ideal, para você não ter problema com a turbina. Ah, beleza, professor. Tá? No aspirado, tudo bem. Aspirado você pode mandar bala. Agora, veículo com turbina, né, sobrealimentado, principalmente com turbina, tem que ter esse cuidado. Então, você vê que um componente que é acrescentado, que ele dá uma melhora na performance do motor, já tem que ter um cuidado diferente no motor comum. Então, por isso, a gente tem que estar sempre atento. Pô, vou dirigir esse veículo, que tipo de motor? Motor turbo? Opa! Então, você pode pegar aí, de repente, aí, de um parente, de um amigo, e sair para dirigir, e aí danificar o motor e ter que ter prejuízo aí de pagar uma turbina aí para o parente, que sabe que isso não é bom não, né? Então, Não é um bom negócio não, né, professor? não é um bom negócio, não. Então tem que estar sempre atento, né? Eu vou dirigir o veículo, quais as características? Não é aquela história, não, quem dirige um veículo, dirige todos. Não, não é assim, não. Então nós falamos já de sistema de lubrificação, o sistema de admissão de ar, e agora nós vamos falar do sistema de arrefecimento, tá? Ô, professor, desculpa só insistir nesse negócio, porque eu tô querendo colocar um filtro já no meu, né? Esportivo. Sim. Você acha que eu coloco, arrisco, para ver se ganha uma melhora? Não. Olha, melhor ele dá, mas é aquela coisa. Se você tiver costume aí de ir para a roça, poeira, pegar poeira. Ah, tá. Na cidade é tranquilo. Na cidade não tem problema, não. Não, né? Ah, não. Beleza, então. Eu acho que não vai te prejudicar, não. Uhum. É só aquela, né? De repente surge aquele passeio e você olha poeirão, putz. Né? Aí... Mas aí, no caso, pode retornar se caso surgir um passeio desse, aí pode voltar pro convencional, né? Sim, se você tiver lá de reserva, já aproveita, tira um, põe o outro, pronto, acabou. Beleza, professor. Valeu. Agora explicado. Valeu mesmo. Bom. Tranquilo, gente? Então, sistema de lubrificação e admissão? Perfeito, professor. Perfeito. O sistema de admissão, gente, ele é o mais simples. Tranquilo, professor. Oi, pode falar, Farid. Tranquilo, professor. Tá. Então, o sistema de admissão ele é o mais simples. Mais simples. Tem poucos componentes, né? E, vamos dizer assim, defeito é só falta de manutenção, filtro de ar ou mau uso, né? Você deixar entrar água através do sistema de admissão. Aí você vai danificar o motor. Então, fez a manutenção correta, não tem preocupação. Então, o sistema de admissão ele é bem... Oi. No caso do aspirado, o filtro de ar dele troca com quanto tempo Tem um tempo certo para trocar o filtro de ar? Olha, em média, junto com o filtro de combustível e o filtro de óleo. De óleo, né?
costuma fazer é quando troca um, já pega e troca o kit, né? Uhum. Ah, beleza. Se bem que tem muita gente que só troca o filtro de óleo, né? Esquece que no motor tem mais filtros. É verdade, professor. Mas o Isso é correto é verdade. trocar. Depende aí de óleo, 5, 10 mil, depende. Uhum. 10 mil quilômetros. O filtro de combustível fica localizado mais ou menos onde, professor? Ele fica próximo, depende do projeto do motor, né? Mas geralmente ele fica próximo ao tanque, né? Ah, Tem uns que tá. ficam até no compartimento do motor, né? O filtro de combustível ele é bem simplesinho, ele é só É bem um negócio assim, pequenininho, né? parece um feijão, mas grande, um pouco maior, né? Aham. Eu já procurei no meu, não sei se é porque tá muito sujo. Eu já procurei e não achei, não. Eu vou dar outra Não, procurada nele lá pra trocar ele também. o filtro de combustível só precisa observar que ele tem uma posição certa, tá? Tá. Se Uhum. você montar ele invertido, ele não vai permitir o combustível passar. Ele não é difícil de verificar, porque ele tem para não errar, né? Ele tem uma seta Uhum. marcando, essa aqui é para sentido do combustível, quer dizer, está Aham. vindo do tanque, indo para o motor, né? Então a seta é sempre nesse sentido. Bom, nós falamos de lubrificação, né? Falamos da admissão de ar. Aí o arrefecimento. Arrefecimento, gente, nós utilizamos, é o nome certo, tá? Porque a tendência, né? Todo mundo fala a água do motor. Água do motor. Até uns tempos atrás, né? O pessoal utilizava só água mesmo. Mas como os motores foram evoluindo, não é recomendado só água, porque a água ela tem uma característica corrosiva. Então, junto com a água, vai um aditivo, que é o que a gente chama líquido de arrefecimento. Então, é um composto, uma mistura de água com aditivo. Lógico, depende do motor, depende da recomendação do fabricante. E aí, esse líquido é colocado no motor para refrigerar, para resfriar ou para manter a temperatura do motor, o ideal. Tranquilo? O que a maioria das pessoas costuma fazer? Vai lá no reservatório, põe só água, põe só água. Vai completando, só água, só água. Daqui a pouco, a proporção do aditivo com a água tem mais água. E acaba o quê? Danificando, criando ali bolor, uma oxidação dos componentes do motor, e não sabe por quê. Porque não está colocando o líquido de arrefecimento, né, o fluido ali corretamente. Então, o arrefecimento, vamos dizer assim, ele é bem complexo. Ele é mais complexo do que o sistema de lubrificação, tá? O arrefecimento não é só para resfriar o motor. Ele tem também a função de aquecer o motor rapidamente. Tranquilo? Estão conseguindo entender? Entendi, professor. Eu até comprei já aqui uns aqui para colocar no meu, vou limpar lá ele. Que eu dei uma Vai olhada colocar o nos vídeos líquido aí, corretamente. vou Isso colocar. aí. Que já tem muito tempo que ele não vê, né? Aditivo, né? Fluido. Tem que fazer isso mesmo. Aí eu vou dar uma limpeza nele lá e vou colocar de volta. Acho que merece esse Merece, cuidado aí. merece. Porque antigamente, os veículos, eles tinham lá. Vocês acho que não tem ninguém que chegou a dirigir carro antigo assim. Ele tinha lá um botão que a gente puxava, que era um afogador. Esse afogador, de que servia? Para Eu lembro, enriquecer. professor, mais ou menos, sei. Chegou a dirigir? Chegou a ver já? Esse Já. afogador? Aham. Então, esse afogador, para que ele servia? Ele colocava mais combustível para o motor
esquentar mais rápido, porque o motor frio ele não rende, ele não funciona corretamente, certo? E aí os projetos, o motor foi evoluindo, os projetos melhoraram tanto que hoje o que acontece? O próprio líquido de arrefecimento, ele aquece rapidamente o motor, tanto é que hoje a gente pega o motor frio, pode estar o frio que for, você liga e consegue sair, o motor não falha, o veículo não fica dando soquinho nem nada. E não precisa nem de afogador. Então, a função do líquido de arrefecimento não é só resfriar, é manter o motor funcionando na temperatura ideal. O motor não pode funcionar frio. Ele tem que funcionar numa temperatura, lógico, depende do projeto. Os motores mais modernos, eles têm funcionamento numa temperatura maior do que os motores antigos. Tanto é que, se vocês olharem, tem muito modelo que agora não está saindo mais como marcador de temperatura. Vocês sabem por quê? Ninguém arrisca? Repete aí, professor. Tem muitos veículos novos aí que eles não saem mais com marcador de temperatura. Ele sai ali só com um sensor. Vem lá escrito. Se acender é para parar o veículo. Mas não tem um marcador de temperatura. Por que vocês acham que ele sai assim, sem um marcador? Não para economizar na produção? Não, acaba economizando, mas o que acontece? Parece que já vem integrado, mais... né, professor? Agora, né? Na realidade, não é bem isso. É mais pelo psicológico do cliente, né, dos proprietários de veículos. Tá. Porque os motores funcionavam antes, a temperatura ideal era 80 graus. Agora tem motor que funciona aí com 100, 110 graus. E o que acontece? O povo está acostumado, né, com 80, aí de repente vê lá sempre no 100. E começou a ter muita reclamação que não, o meu motor está aquecendo demais. A pessoa fica preocupada, entendeu? De fundir o motor. Não, o meu motor está aquecendo demais, está esquentando demais, está esquentando. Aí o pessoal começava a fazer gambiarra aí, né? Para baixar a temperatura. Mas não é para baixar, porque o motor, se ele é projetado para funcionar a 100 graus, 90, 100, 110, essa é a temperatura ideal de funcionamento dele. Não está errado, ele está projetado para funcionar. Então, para evitar isso aí, o que eles fizeram? Tiraram o marcador, então você não vê a temperatura do motor, mas deixaram, lógico, né? Vai que tem um vazamento de água, certo? Vai que tem um vazamento de óleo, o motor vai começar a aquecer a mais. Então, deixaram o quê? Somente um sensor. Se ele ultrapassar a temperatura ideal de funcionamento, vai acender ali, que é para você parar e procurar logo uma oficina. Mas você não vê mais a temperatura de funcionamento. A maior parte dos veículos que estão saindo agora estão saindo sem a indicação por causa disso. Interessante, né? Eu não sabia disso. Aí acabou a reclamação. Se você não vê a temperatura, não tem para que reclamar. Verdade. Mas aí o pessoal parou de reclamar de motor esquentando muito. Então, o arrefecimento, né, ele serve também para aquecer o motor. O motor, para vocês terem uma ideia, se você usa pouco o veículo, é considerado, tipo assim, meu trabalho eu trabalho a 2, 3 quilômetros da minha casa. E eu vou de carro e volto de carro. O meu motor, ele funciona pouco tempo, não chega a trabalhar na temperatura ideal, então, pelas montadoras, é considerado uso severo. Uso severo. Você fala, professor, mas não está errado isso? Eu estou usando um pouquinho, eu ando uma distância pequena, porém, o motor não está funcionando do jeito que ele deveria funcionar. Ele não chega a aquecer na temperatura ideal de funcionamento. Então, é uso severo.
Além de que você não tem uma bateria se carregando, existem outros componentes também que precisam de tempo, e você não dá esse tempo de funcionamento do motor para que esses sistemas funcionem, né? Aí, por isso, é considerado uso severo. Então, usar pouco veículo em pequenos trajetos é uso severo. Ô, professor, eu pensava isso aí, eu estava conservando o meu carro. O veículo é feito para usar, é uma máquina, né? Beleza? Vocês sabiam disso? Beleza, você sabia não? Sabia? É. Então, é uso severo. E um dos motivos é exatamente esse, né? O arrefecimento. Então, o arrefecimento, ele tem ali bomba d'água, certo? Ele tem o fluido, que ele é importante demais. Tem a válvula, né? Termostática. E tem ali um sensor de temperatura, que é o que indica, acende a luzinha lá, se a temperatura está acima do permitido, certo? Essa válvula termostática, ela tem a seguinte função, só abrir e fechar. Abrir e fechar. Como é que ela funciona? Na hora que se liga o motor, a bomba d'água já preenche todos os locais que tem que ser o quê? Controlada a temperatura. Então fica cheio de líquido de arrefecimento ali, de mistura. E começa a circular somente no motor. Então o motor começa a esquentar, o líquido também esquenta, ele vai o quê? Esquentando por completo o motor. Aí essa válvula, quando ela chega numa temperatura que é o limite, ela abre e esse líquido ele para de circular só no motor e começa o quê? Ir para o radiador para resfriar um pouquinho e aí voltar para o motor. E aí voltar para o motor. Aí ele faz um percurso maior. Ah, chegou numa temperatura que não precisa mais, ele pá, fecha. Então só faz isso. E cada projeto de motor tem uma válvula termostática indicada. Então é errado. Primeiro, para que o motor não aqueça muito, tirar essa válvula, tem muito mecânico que fala e faz isso. Não, a gente vai lá e tira a válvula termostática, porque o motor nunca mais vai aquecer. E também não vai funcionar direito, né? Porque ele nunca vai chegar na temperatura ideal de funcionamento. E a outra é trocar por uma válvula errada, porque ela tem uma calibração de temperatura de acordo com o projeto. Se é 80 graus, a válvula vai abrir 80 graus. Se é 90, ela vai abrir 90 graus. Vai depender do projeto do motor. Eu não posso colocar uma válvula de temperatura diferenciada, que eu vou estar prejudicando o funcionamento do motor. Tem que estar atento na válvula termostática. Tranquilo, gente? Pergunta até agora? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, Tranquilo, professor. bom, eu vou falar mais um pouco aí do sistema de arrefecimento. E hoje nós já vamos entrar na alimentação de combustível, que esse é o mais complexo, isso daí que eu falei para vocês. Nós vamos levar mais tempo. Provavelmente o resto dessa semana aqui nós vamos falar de alimentação de combustível. Pessoal, vamos fazer um intervalinho de 15 minutos para o professor tomar uma água? E aí a gente volta? Agora Beleza, são no meio professor. 3 horas. 3 horas. 3h15 a gente volta? Sim? Coloquei aqui. Tomar uma água, porque hoje a umidade está muito baixa, estou sentindo já a garganta arrastando. Daqui a pouco eu estou aqui, tá? Não vão embora. Ok, professor. Beleza, Ok. professor. Vão só tomar um café, mas voltam. Sim.
Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Muito cuidado que alguns postos, às vezes você pega a viagem, né? Ou tem o frentista lá, posso dar uma olhada no motor? Vai lá, olha o óleo, aí ele pega lá aquele vaso, vê que não está cheio, vai lá e completa. Não pode, gente, fica de olho. Se ele fizer isso, vai aumentar a pressão e o líquido vai ter a tendência o quê? De aquecer mais ainda. Então, tem que ficar de olho ali. O ideal é falar, não precisa não. Geralmente você vai fazer uma viagem, você olha antes de sair, né? Então não tem necessidade. Problemas que podem ocorrer com o líquido de arrefecimento. Vazamento. Por a água, né? Ela, apesar de ter o aditivo, tem água ali, é uma mistura, né? A água ela é corrosiva. Então, a bomba d'água, ela pode, com o tempo, ter um desgaste e começar a causar ruído. Mas tem que trocar a bomba d'água, tá? E mais? Vazamentos. Vazamentos. Por ser um negócio que esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta. Mangueiras, né? Apesar de elas serem projetadas para suportar bastante tempo, elas têm uma vida útil. Borracha tem uma vida útil, né? Então, o que tem que fazer? Observar como é que estão essas mangueiras. Se você notar trinquinhas, pequenas trincas, significa que ela já está ressecada. E menos dia, mais dia, ela vai estourar. Então já troca. Viu que está com trinquinha? Já está ressecada. Tem que trocar. Não é um negócio caro, gente. Não é um negócio caro. Então, não custa nada ir lá, já pega o kit completo. Ah, só essa aqui está com trinquinha, eu vou trocar só essa daqui. A outra lá está boa, vou deixar. Se elas foram trocadas juntas, a vida útil. Essa aqui apareceu trinquinha, mas a outra pode estar por dentro. E você não está vendo. Então já troca, pega o kit de mangueiras e troca. Então esses são os problemas. Bomba d'água, mangueiras, né? E vazamento. O problema do líquido de arrefecimento, como ele evapora, é muito difícil de fazer um diagnóstico ou de encontrar onde está o vazamento. Óleo, sistema de lubrificação, quando tem vazamento, é bem simples. Fácil, fácil, porque você já vê melejado ali. É só ir ali e ver o que é que está causando vazamento. Agora, no arrefecimento, como evapora, você não tem visão. Não consegue enxergar aonde, a não ser que seja um vazamento muito grande, né? Estou só pingando, eu não acho, não. Para achar, tem que fazer o quê? Existe um componente não, uma ferramenta, né? Um equipamento, que é uma bombinha. Então, você deixa esfriar o motor, esfriou. Com o líquido de aquecimento frio, para não se machucar. Aí você põe lá no expansor e bomba. Na hora que você bombar, ele vai o quê? Esguichar. Em algum lugar ele vai esguichar e aí um bombando e o outro olhando ali. Tem que ter uma pessoa ali para te ajudar a ver onde está o vazamento. Tranquilo? Outro problema que pode dar no sistema de arrefecimento é o radiador. O radiador, se ele amassar, pegar aí sujeira, ele também vai danificar, vai criar vazamento, ou vai entupir, pode entupir, e não fazer a troca de calor corretamente. Beleza? Tranquilo? Beleza. Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Bora. E no arrefecimento ainda tem um último componente, que é a ventoinha, né? Aquele ventilador ali, ele ajuda o quê? A troca de calor. Ele fica ali próximo do radiador. Os motores mais antigos eram um ventilador acionado por uma correia e ficava funcionando direto. Você ligava o motor e ficava funcionando direto. Ligou o motor, está funcionando. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês? O motor
Ele tem que aquecer rápido e tem que funcionar numa temperatura ideal. Esse ventilador funcionando direto, ele impedia o motor de chegar rápido na temperatura ideal. E aí o que foi feito? Ele é elétrico agora, essa ventoinha. Então, na hora que você liga o motor, ela não funciona. Ela só vai funcionar quando chegar numa temperatura onde a troca de calor não está suficiente, aí é acionado eletricamente. Aí ela funciona. Na hora que chegar na temperatura ideal, opa, ela desliga. Então é aquele barulho. Às vezes você para o carro em algum lugar, desliga o motor, fecha, aí você fica ouvindo lá, pô, o que é isso aqui? O ventoinha que está funcionando ali. O que ela está fazendo? Apesar de você não estar funcionando o motor mais, ela está o quê? Equilibrando a temperatura para esse líquido de aquecimento chegar ali no mínimo, né, aonde é a temperatura ideal, e aí tudo bem. Tranquilo? Então, vocês viram que ele é um sistema mais complexo, né? O sistema de arrefecimento, do que os outros dois, né? Que é a alimentação, a admissão e a lubrificação. E ele pode dar alguns problemas, independente da manutenção. Lógico, se fizer a manutenção, você vai evitar ter um reparo ali de emergência. Mas ele pode dar alguns defeitos, independente da sua manutenção. Então, ele é um dos componentes que eu sempre recomendo, né? A gente olhar por semana, né? Toda semana, no mínimo uma vez por semana, é o óleo do motor, nível, né? Condições do óleo, e o líquido de arrefecimento. Toda semana dá uma olhadinha. Você fazendo isso, criando esse costume, aí você vai evitar aí um dano no motor. E outra, né? Vamos dizer, se tiver um vazamento muito grande, você vai fundir o motor fácil. Pode ter lubrificante lá, mas se ele não tiver o líquido de arrefecimento, não tiver o sistema de funcionando direito, vai fundir o motor. Ele vai superaquecer e vai danificar. Dúvida sobre arrefecimento, gente? Não, professor. Agora eu vou fazer uma perguntinha de pegadinha. Sem líquido de funcionamento, sem líquido de arrefecimento, pode um motor funcionar? Por pouco tempo. Será? Eu acredito que sim. Isso aí, Amaury. Acho que funciona, mas é perigoso, professor, não? Não é bom para ele. Pode funcionar. Gente, se o motor for projetado para funcionar sem líquido de arrefecimento, olha só, ele tem que ser projetado. Que é o motor, aquele motor Volkswagen, que equipava o Fusca, Brasília, Valiant, que a gente chama motor a ar. Ali não tem radiador. Aquele tipo de motor não tem radiador. Não tem líquido de arrefecimento. Só que ele é projetado, todo ele é um projeto para ter troca de calor sem necessidade de líquido de arrefecimento. É mesmo, professor, do Fusca. Verdade. Kombi. Então, dependendo do projeto, o motor pode funcionar sem sistema de arrefecimento. Tá? Falei que era uma pegadinha? Agora, mas, professor... Motor carburado, professor? Seria todo motor a carburação? Carburação já é a alimentação, que é o que nós vamos iniciar hoje. Uhum. Não tem nada a ver, não. É só... Não tem nada a ver. É outro sistema. É o mais complexo de todos, que é o que nós vamos começar a ver hoje. Tá bom. Esse daí, vamos levar a semana inteira aí, porque ele é bem complexo. Aí já vem a parte de injeção eletrônica, gerenciamento. Esse daí é mais extenso. Beleza. Vamos falar um pouco do carburador, né, que é o pai, é onde nasceu, né, a alimentação. O Farid queria perguntar alguma coisa aí, professor. Pode falar, Farid, você ia perguntar?
Acho que só para carro antigo, professor, não? Não, a Porsche utiliza muito motor a ar. Porsche. Ainda existe. Não é só carro antigo, não. Beleza? Sim, professor, obrigado. Então, nós vimos aí 3 sistemas importantes do motor, como eles funcionam, possíveis problemas. Eu coloquei, inclusive, alguns problemas nos vídeos, né? Não sei se vocês observaram, né? Vocês têm assistido os vídeos, né, gente? Sim, professor. Então, nos vídeos eu tenho colocado bem explicado, com detalhes ricos aí para... Olha, explicando, inclusive, não só o funcionamento, né, mas, inclusive, possíveis problemas que podem esses sistemas dar, né? Você já tem que começar a entender. E nós vamos iniciar agora a falar sobre o sistema de alimentação, certo? Então, eu falei que o motor, para funcionar, ele precisa de 3 coisas. Nós já falamos do ar, nós já falamos do calor, e agora o terceiro, combustível, certo? Então, o sistema de combustível é um dos 3 componentes para que o motor funcione. E nós temos motores que funcionam com, tanto é que é o flex, né, motor flex. Então, o quê? Nós temos alguns tipos de combustíveis e, de acordo com a característica dos combustíveis, o sistema de alimentação tem alguma diferença. O mais drástico, né, seria motores ciclo diesel, né, que é um combustível bem diferente, e motor ciclo Otto. Então, o diesel só usa ali, hoje tem 2 tipos, né, tem o diesel normal e tem o biodiesel, que é um combustível, vamos dizer assim, brasileiro, né, o biodiesel é um combustível brasileiro. E no ciclo Otto, ele pode funcionar com etanol, com gasolina, que agora está vindo, inclusive, essa gasolina nova aí, nós vamos comentar sobre ela, né? E gás, o GNV, é o gás veicular. Então, existem diversos tipos de combustível e a alimentação, de acordo com o combustível, tem algumas diferenças. Por isso que eu falei para vocês que esse daqui é o assunto mais complexo do motor. Isso aí nós vamos levar um tempinho, porque nós vamos ter que falar de todos esses combustíveis e das diferenças. Então, hoje eu vou começar com alguns vídeos, agora às 4 horas, eu já coloquei alguns vídeos, fazendo uma introdução do sistema de combustível. Eu gostaria que vocês, porque eu vou ter que, passo a passo, passar para vocês, porque é muita coisa para passar assim, numa martelada só. Vocês não vão conseguir absorver. Então, eu vou passo a passo, passando para vocês essa parte da alimentação, ou sistema de combustível. Então, hoje eu coloquei alguns vídeos, quando vamos ter uma atividadezinha sobre isso, às 5 horas, e gostaria que vocês fossem prestando bastante atenção nesses vídeos. Eles ficam sempre ali disponíveis, vamos dizer assim, você assistiu hoje, mais para frente vou estar falando, vou evoluir, né, a matéria, se ficar alguma dúvida, vai estar sempre aí, gente. Vocês podem até baixar, podem salvar. Vocês voltem e tirem a dúvida. E também, no mural, pode colocar pergunta para mim, tá? Não deixem passar uma dúvida. Eu não entendi muito bem. Não deixem passar, porque senão lá na frente vai dificultar. Vai virar uma bola de neve. Eu não entendi ali atrás, agora que eu não vou entender mesmo, né, essa parte aqui.
Beleza? Vamos combinar isso aí? Tranquilo. Sim, professor. Sim, professor. Essa semana aqui, eu quero iniciar na quinta-feira. Então, terça e quinta, minha ideia, principalmente essa parte de alimentação, né, de combustível, a gente bater um papo 2 vezes por semana, porque ela é mais complicada. Inclusive, vai entrar injeção eletrônica, vai entrar o sistema eletrônico, então é um negócio mais difícil de passar só, tá? Então a gente vai fazer, nós vamos fazer assim, terça e quinta. Você avisa aí depois o pessoal. Na quinta-feira, uma coisa mais rápida, tá? E na terça, um debate, uma coisa mais profunda. Tranquilo, gente? Tranquilo. Exato. Tranquilo, Tá. professor. Bom, eu estou só estranhando que essas últimas videoaulas tem pouca gente participando. O que está acontecendo, gente? Será que o pessoal não está tendo tempo de entrar na videoaula? Verdade, né, professor? Até agora ninguém reclamou aqui no Zap, no grupo, não, professor. Até agora ninguém falou nada. Eu também olhei aqui, não tem nenhuma mensagem dizendo que teve problema nem nada. Mas na atividade eu tenho. O pessoal deve estar lá na orla do lago, professor. A aula do lado. Aproveitando calor. Lá na orla do lago, aproveitando calor. A pandemia para alguns acabou e eu não tô sabendo. Pode ser. Manda uma mensagem pro pessoal, fala que, poxa, Manda sim, pode deixar. depois aí, né? Uhum. Que fala que agora o assunto está ficando aprofundado. Eu acho que por causa no início, nós falamos muito da parte de filosofias, ferramentas de qualidade, né? Mas agora nós já estamos falando dos componentes, agora não pode perder, não. E depois, na hora que tiver a aula prática, sem essa teoria, vai olhar para o motor e aí? Eu vou falar, assistiu a aula? Eu tô achando que a aula prática só vai ser eu, Farid e o Amaury, viu, professor? Nesse que... Mas tem 9 pessoas participando. É mesmo? Assim, na turma. O Eduardo, eu acho que ainda tá. O Eduardo, eu acredito que ainda tá viajando. Ele ainda tá lá no rancho que ele disse que ia, né? Eu acho que ele deixou até avisado pro senhor, eu acho que ele deve estar viajando ainda. Mas tem o Emanuel que está participando, tem o Lucas que está participando. Participando, que eu digo assim, das atividades, né? Porque não participa da videoaula, mas na atividade você vê que ele responde e tal. Então, tem muita gente participando das atividades, mas não da videoaula. Né? Porque não fica estranho, né? Tem pouca gente participando da videoaula e eu aumentar a quantidade de videoaula. Fica a dúvida aí. Vou depois fazer dar uma reforçada lá, professor. Dá uma reforçada. Que aí, na quinta-feira, eu vou dar uma olhada. Se o pessoal não se interessar, eu vou ver se eu faço atividade ou a aula mesmo, tá? Tá, beleza. Porque se ele participa da atividade, não participa da videoaula, de repente a atividade está sendo mais interessante, né? Não, mas que isso? Oxe. O seu a videoaula também é boa, professor. Ué. Não, professor, a aula é muito boa. O senhor foi o mais elogiado aí dos instrutores aí. Pela didática. Opa, obrigado aí, gente. Tá ótimo. O pessoal deve estar tendo... Vocês é que são... O possível problema de internet, professor, né? Com esses alunos. Será? Porque o horário da tarde, né? A tarde deve ter um fluxo muito grande, né? De conexão, né? Muita gente de casa, né? Trabalhando em casa, então usando o trânsito. Pode ser. Verdade. Pode ser também. Vamos ver o que o pessoal vai falar. Mas desinteresse da sua videoaula, eu garanto que não, professor. Pode ficar tranquilo. Que bom, gente. Mas manda mensagem no Zap para eles, fala que na quinta-feira nós vamos ter, né? Principalmente porque é uma coisa nova, né? Nós vamos começar essa semana. Importante, né, professor? E nós estamos iniciando já
vamos falar, né, já fizemos, né, 3 sistemas que são importantíssimos do motor, e agora o mais importante, que é a alimentação. E agora, se vocês perderem essa aula aqui, eu confesso para você, é difícil lá na frente, viu? É difícil mesmo. Imagino. Não vamos falar da parte mecânica da alimentação, e já vamos entrar direto na parte eletrônica. E aí vai incidir em medições, fazer diagnóstico com scanner. Então, não entender agora a base, lá na frente vai ficar mais perdido do que... Eles pegam tiroteio, né, professor? Que esses 3 sistemas que eu passei primeiro, né? Eu comecei dos mais simples, né? Que é o lubrificação, né? Admissão de ar. Professor, e no caso, se o pessoal não participar dessas videoaulas, como é que fica? Perde chamada? Como é que é? Não entendi. O pessoal perdendo essas videoaulas, eles perdem a presença? Como é que é? Não, porque eu estou dando presença em cima da atividade, tá? Ah, tá. Na realidade, isso aí é uma coisa que nem é recomendado fazer, mas eu não vou prejudicar aluno por causa disso, porque tem aluno que faz atividade no sábado. Não vou nem falar o nome, né? Mas você já deve até saber. Que eu deixo a atividade e eu noto que ele faz no sábado. Então, mas pelo menos esse ainda está fazendo, né? Para não prejudicar, eu prefiro dar a presença em cima. Se cumpriu a atividade, ele está aprendendo. Tá? Entendi. Ele está aprendendo, mas se for pela orientação, seria participação na videoaula, né? Entendi. Mas eu não vou fazer isso porque... o senhor está fazendo a sua parte, né? Agora só falta o pessoal também fazer a deles, né? Exato. Na realidade, eu estou aqui para ajudar vocês, não para prejudicar. Não, verdade. A gente é prova disso, professor. A gente é prova disso, com certeza. Então, pessoal, agora meu reloginho aqui é 20 para as 4. 4 horas. Tem alguns vídeos já iniciando essa parte do sistema de alimentação. Nós vamos amanhã falar mais sobre alimentação. Na realidade, agora nós vamos falar bastante sobre alimentação, tá? E é aquilo que eu falei, vai ser evolutivo para... Na hora que vocês notarem, vão estar manjando tudo de injeção eletrônica, de tipo de combustível, tá? Sem perceber, vocês já vão estar entendendo isso daí. Isso daí é o sistema mais importante aí do motor. Dos motores, né? Tranquilo? Tem alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Não, por enquanto não, professor. Que bom. Então, eu vou terminar agora, né? Para dar um tempinho aí, vocês se prepararem, assistir o vídeo. Aí, às 5 horas, eu vou colocar aí só uma atividade em cima só desse início que eu estou passando, né? Talvez coloque alguma coisa dos outros 3 sistemas, só para dar uma reforçada, né? E amanhã, de hoje até passar tudo, eu acho que vai ser no mínimo umas 2 semanas aí falando de alimentação, viu? Nós vamos já entrar na parte de injeção, então vamos preparando aí. Eu vou encerrar aqui, gente. Tranquilo. Desejo aí vocês se cuidem, continuem se cuidando. Nós estamos aí. Eu também. Na reta final aí, graças a Deus, todos saindo bem, né? Amém. Sim, amém. Obrigado, professor. E se cuida aí também, professor. Obrigado a vocês por participarem. Valeu. Obrigado. Tchau para todos. Tchau.